Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre o Evangelho de João e hoje nós chegamos ao capítulo 3. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, pois leremos algumas passagens que usaremos ao longo do nosso estudo. E importante também orarmos a Deus para que Ele nos oriente. E eu convido você para fazer isso agora junto comigo. Amado Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que nesse momento Tu nos ajudes a entendê-la, a compreendê-la e que Tu nos ajudes também a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Vamos ler então o texto que nós separamos para o nosso estudo de hoje. Ele se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, e vamos ler o verso 1 ao verso 7. O texto sagrado nos diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. Quando Jesus começou o seu ministério público, as pessoas a quem ele falava reconheciam haver uma diferença entre os seus ensinamentos e o que os mestres religiosos judeus da época ensinavam. Jesus possuía autoridade tanto em suas palavras como também em suas ações. Ele não era apenas um acadêmico ou um estudioso da lei do Antigo Testamento. Jesus era diferente, a ponto de ser notado pelo povo e pelos líderes religiosos. Em termos de sua autoridade, ela se manifestava através da cura de enfermos e da expulsão de demônios. Essas ações eram extremamente impactantes. Aprendemos, ao lermos o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, que os fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, se reúnem para ver de perto e comentar sobre o ministério e os ensinos de Jesus. Apesar de estarem reunidos para isso, aqueles homens tinham dificuldades em criticar o que Jesus dizia, pois não encontravam argumentos para contestá-los. O mestre ensinava e realizava milagres e as pessoas o estavam seguindo. Tudo aquilo, porém, incomodava os fariseus e demais líderes religiosos, tais como sacerdotes e saduceus. Jesus realizou seu primeiro milagre, ou seu primeiro sinal, nas bodas de Caná, lá na Galileia. Mas poucos perceberam o que havia acontecido. Isso porque ele deliberadamente havia sido discreto e não mostrara o seu poder. Posteriormente, no Evangelho de João, no capítulo 2, do verso 13 ao 22, nós lemos que ele vai a Jerusalém e, usando um chicote, expulsa do templo os que vendiam bois e ovelhas e os cambistas, pois estavam usando o templo como lugar de comércio. Todos esses eventos levam os fariseus a colocarem grande foco sobre Jesus. Um fariseu chamado Nicodemos se mostra fascinado por Jesus, pelo mestre. Nicodemos era um fariseu que estava no topo de sua carreira. Ele não era apenas um membro do Sinédrio, mas era também uma autoridade na interpretação das escrituras sagradas, das escrituras hebraicas. Ao acompanhar os movimentos de Jesus, vem-lhe à mente perguntas que talvez o incomodassem há anos. Eram assuntos que, até então, não haviam encontrado respostas que o satisfizessem inteiramente.
Ele observa as multidões que ouviam Jesus e conclui que ele mesmo, Nicodemos, na qualidade de mestre da lei, nunca havia conseguido prender a atenção de seu público da maneira como Jesus fazia. O mestre Jesus falava em termos simples, mas sua mensagem tinha grande poder. Perplexo, Nicodemos vê os milagres que Jesus realiza, sabendo que ele, Nicodemos, nunca realizara qualquer milagre. No próximo quadro, vemos que Nicodemos procura Jesus para conversar. Por que uma autoridade como ele, como Nicodemos, procura Jesus de forma discreta? O fato do evangelista João citar que Nicodemos havia procurado Jesus à noite sugere talvez que ele fosse tímido ou não queria dar motivo para ser criticado pelos seus pares do Sinédrio. Pode ser também que ele, Nicodemos, quisesse ter um momento reservado e calmo com o Mestre Jesus sem ser interrompido, ou simplesmente não queria ser visto falando com Jesus. Nicodemos não podia ignorar o que estava acontecendo e por isso ele procura Jesus. Seus pares fariseus do Sinédrio queriam explicações alternativas para o sucesso do mestre, mas Nicodemos não concordava com eles. Ele não podia fugir de suas convicções ou de sua convicção pessoal de que Jesus possuía algum tipo de missão sobrenatural e que suas palavras, sinais ou ações de cura tinham origem divina. Nicodemos não se contém e toma a iniciativa de procurar Jesus para conversar. Ele demonstra grande respeito pelo mestre, procura ouvi-lo e faz perguntas. Decididamente, Nicodemos era um fariseu atípico. O mestre o recebe e estabelece um diálogo profundo e esclarecedor. Esse diálogo foi esclarecedor tanto para Nicodemos como para nós também nos dias de hoje. O texto não indica se Nicodemos entendeu ou aceitou tudo o que Jesus lhe disse. O fato é que mais tarde, lá no relato de João, do próprio Evangelho de João, no capítulo 7, verso 51, Nicodemos vai defender Jesus diante dos seus pares, no momento e na ocasião em que esses pares, os demais membros do Sinédrio, nem sequer sabiam se alguns deles haviam crido no Mestre. A referência à conversa de Nicodemos se conecta com o relato de sua participação pública quando do sepultamento de Jesus, citado no Evangelho de João, lá na frente, no capítulo 19. Naquela ocasião, o relato de João nos diz que Nicodemos leva 35 quilos de um composto de mirra e aloé. Em termos de qualidade e de quantidade, era algo compatível com o preparo do corpo de um rei que teria que ser sepultado. É possível que Nicodemos tenha reconhecido que Jesus Cristo cumpriu seu papel como rei dos judeus, seja por conta das profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias, seja através do sofrimento e morte de Jesus na cruz e de sua ressurreição. No próximo quadro, uma pergunta: o que Nicodemos e Jesus conversam? Nesse encontro, Nicodemos não se dirigiu a Jesus como o Messias ou como Salvador. Mesmo assim, ele estava convencido de que Jesus tinha vindo de Deus, dados os milagres que ele fazia. Isso sugere que Nicodemos pode ter pretendido confirmar se Jesus era um profeta e um mestre, pois os ensinamentos que ele fazia dificilmente seriam aceitáveis sem a evidência de milagres. Aliás, os evangelhos não apresentam ninguém que tenha duvidado de Jesus ter realizado milagres. Nicodemos era um homem muito bem posicionado. Ele era judeu, era fariseu, membro do Sinédrio, que era o órgão legislativo e judicial dos judeus naquela época. Era também um mestre das Escrituras altamente respeitado. Entretanto, apesar de todo esse currículo, Jesus vai dizer a Nicodemos que sua bagagem erudita e sua posição na sociedade não seriam suficientes para levá-lo a entrar no reino de Deus. Se isso não era suficiente, o que seria necessário então? Na conversa, Nicodemos se refere a nós. Ele diz:
Rabi, nós sabemos que você é um mestre que veio de Deus. Quem seria esse nós? Seriam os fariseus, seus companheiros do Sinédrio, ou seriam os judeus em geral? O horário da conversa e o fato dele ter ido ver Jesus, possivelmente sem seus companheiros, nos sugere que Nicodemos estava agindo de forma independente, sem o apoio dos demais fariseus. É possível que Nicodemos estivesse procurando Jesus como um indivíduo, como uma pessoa só. Mas ele leva consigo a posição do fariseu, porque ele era fariseu, membro daquele sinédrio e até mesmo pelo fato dele ser líder daquela organização. Ele pensava a partir da perspectiva do sinédrio e suas observações iniciais devem ter levado em conta isso. O fato de Nicodemos ter chamado Jesus de Rabi pode sinalizar alguma fé. Na conversa, Nicodemos teria enfatizado a observância cuidadosa das leis do Antigo Testamento e das tradições dos anciãos. Para os fariseus como ele, a obediência a esses pontos era o caminho de salvação. Somente quando Nicodemos reconhece o fracasso do farisaísmo e renuncia às suas convicções sobre esse sistema religioso, é que ele entra no espaço de salvação oferecido por Jesus. Isso nos permite entender a resposta de Jesus, pois ele procura mostrar a Nicodemos que o sistema religioso dos fariseus não podia salvar nem Nicodemos e nem ninguém. Vale observar que Nicodemos estava parcialmente correto em sua avaliação sobre o mestre. Para ele, Jesus era um mestre vindo de Deus e Deus estava com ele. O que Nicodemos não sabia é que suas palavras eram ainda mais verdadeiras do que ele imaginava. Jesus é Deus e, por isso, ele manifestava o poder de Deus em seu ensino e na operação de sinais, na operação dos milagres. Nicodemos talvez precisasse de mais tempo para entender tudo isso. O que ele ouve de Jesus sobre nascer de novo o deixa simplesmente surpreso. Ter que nascer de novo para entrar no reino de Deus o pega realmente desprevenido. Nicodemos, de início, vai erradamente concluir que Jesus estava falando de um segundo nascimento físico. A resposta de Jesus nos versículos 6 a 8 mostra que esse novo nascimento era de natureza espiritual. No próximo quadro, como entender a frase para ver o reino de Deus, você deve nascer de novo, que foi o que Jesus disse a Nicodemos. Para muitos judeus, nascer judeu significava já estar no reino de Deus, já ter nascido dentro do reino de Deus. É por isso que as palavras de Jesus sobre renascimento atordoam Nicodemos, pois na percepção religiosa dele não existia essa possibilidade de nascimento. Eles, os judeus, acreditavam também que os gentios eram perdidos, simplesmente por não serem judeus. Talvez pensassem que se houvesse renascimento, seria apenas para os gentios, não para eles judeus, porque eles já nasciam, segundo eles, dentro do reino. Essa ideia de salvação apenas para os judeus e não para os gentios prevaleceu por certo tempo na igreja primitiva. Isso durou até quando os líderes em Jerusalém foram convencidos em Atos, no capítulo 10 e 11, que a salvação era para todos, judeus e gentios. Naquele ponto do diálogo, havia duas coisas ditas por Jesus que deixaram Nicodemos pensativo, pois contrariavam radicalmente a tradição religiosa sob a qual ele vivia. A primeira coisa é que os judeus não estariam salvos apenas por serem descendentes de Abraão. E a segunda coisa é que a salvação não era apenas para eles, mas para os gentios também, ou seja, era para todos. Imagine o olhar chocado de Nicodemos, quando Jesus lhe diz que seu nascimento natural como judeu não o salvaria e que para ser salvo ele teria que renascer espiritualmente. Aqui estava alguém que achava possuir lugar garantido no céu. Jesus diz-lhe, contudo, que como ele, Nicodemos, estava, como ele pensava, ele não iria entrar no reino, mesmo considerando todas as suas virtudes.
Nicodemos precisaria primeiro nascer de novo para que isso acontecesse. Mas ele mesmo parece se confundir ao cogitar que esse nascimento teria que ser literal, pois pergunta perplexo no verso 4 que lemos: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus estava falando de um renascimento de natureza espiritual e não algo físico. Jesus não estava falando em reencarnação como alguns erradamente pensam. O sentido do nascimento é que quem aceita Jesus como Salvador e Senhor se torna uma nova pessoa, uma nova criatura, pois passa a ter sua própria vontade subordinada ou alinhada com a vontade de Deus. E isso é um renascimento, à medida que é uma transformação bastante radical, pois é até contra a natureza humana renunciar à própria vontade. Entregar a vida a Jesus significa colocar a própria vontade nas mãos de Deus, algo que requer ajuda diária do próprio Espírito Santo de Deus, dado que ninguém consegue fazer isso sozinho. Tudo isso era novidade para Nicodemos. Em um primeiro momento, ele pensa de forma literal, desfocando com isso o verdadeiro entendimento do que Jesus lhe dizia. Segunda pergunta: o que seria nascer da água? Existem várias visões sobre o significado de nascer da água e do Espírito. Seja qual for seu significado, de uma maneira simples, podemos dizer que nascer da água e do Espírito é o mesmo que nascer de novo. Jesus estava esclarecendo sobre o que seria a regeneração espiritual de uma pessoa. Para isso, e no contexto cultural de Nicodemos, ele usa esses dois termos que descrevem o novo nascimento. Note que Jesus não estava dizendo que seriam duas coisas separadas que teriam que estar presentes para que a regeneração acontecesse. A ideia de nascer da água vem do uso metafórico da palavra água, usada frequentemente no Antigo Testamento para simbolizar purificação e renovação espiritual. Eu selecionei aqui 3 passagens para nos ajudar a entender isso, para ilustrar o que nós estamos dizendo. A primeira passagem bíblica do Antigo Testamento se encontra em Números 19, verso 19. Diz assim: e a pessoa que era impura lavará as suas roupas e se banhará na água e à tarde ficará pura. Outra passagem, Isaías 53:1. Lemos o seguinte: todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham. Comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Outra passagem interessante é Salmos 51, verso 7, o 9 e 10. Diz o seguinte: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós vemos aqui, então, esses exemplos e podemos acrescentar que o hisopo é uma planta citada na Bíblia parecida com a hortelã. Ela é áspera, tem as folhas ásperas e tem um aroma, que era utilizada em rituais de purificação pelos judeus. Por possuir folhas que absorvem líquido, o hisopo era amarrado em forma de um molho e utilizado para aspergir líquido, seja água, seja sangue ou seja vinagre. Outras referências que nós podemos usar aqui, que eu convido você também para anotar e ler, é o que nós encontramos em Jeremias, no capítulo 2, verso 13. Ele diz o seguinte: porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Outra passagem interessante, Zacarias 14, verso 8, diz o seguinte: naquele dia, águas vivas correrão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. Nascer da água, portanto, teria o sentido simbólico da pessoa reconhecer seus pecados
e colocá-los diante de Deus em arrependimento, para obter perdão e purificação vindos de Deus. No próximo quadro, outra pergunta. O que seria nascer do Espírito? O Espírito de Deus, no Antigo Testamento, ele representa a vida de Deus. Nós encontramos lá em Gênesis, capítulo 1, no verso 2, dizendo que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Deus prometeu que derramaria seu Espírito sobre as pessoas como se derrama água. Isso nós encontramos lá em Isaías 32 e em Joel. E eu trago essas passagens para nós lermos juntos aqui. Ele diz o seguinte, Isaías 32, 15. Isso será assim até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Joel 2, capítulo 2, verso 28 e 29 diz: E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. E outra passagem também que eu selecionei, Ezequiel 36, 26, diz o seguinte: Eu lhes darei um coração novo, e porém dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Esses versículos sinalizam que o resultado desse derramamento do Espírito de Deus seria um coração novo para aqueles sobre os quais o Espírito viria. Jesus usa esses termos, e certamente deve ter mencionado essas passagens do Antigo Testamento, menciona para Nicodemos, porque ele, Nicodemos, os conhecia muito bem, dado que ele era mestre nas escrituras hebraicas. Jesus estava usando aquela linguagem para dizer a ele que a revelação que Deus traria purificação e renovação como água por meio do seu Espírito não era uma novidade, essa revelação já estava no Antigo Testamento. Jesus, evidentemente, quis dizer que a menos que uma pessoa tenha experimentado a renovação espiritual promovida pelo Espírito de Deus, ela não poderia entrar no reino de Deus. Isso é o que ele quis dizer com nascer da água e do Espírito, ou o que ele quis dizer referente a nascer de novo. Carne refere-se ao físico, ou seja, à natureza humana. Já o nascimento espiritual é dado pelo Espírito Santo de Deus. Estamos espiritualmente mortos em pecado até que o Espírito nos dê vida espiritual. Jesus estava falando de um nascimento espiritual e não um nascimento físico. O mestre estava dizendo a Nicodemos e a nós que a entrada no reino é uma questão espiritual que vem de cima, e não uma questão de descendência física. Também não é uma questão referente à tradição e nem é referente a mérito pessoal. Esse foi um ensino que Jesus forneceu, ministrou, que a maioria dos judeus da época, incluindo Nicodemos, a maioria dessas pessoas teve dificuldade de entender. E é uma dificuldade para muitas pessoas até hoje, em especial para aqueles que acham que a salvação se consegue pelas obras que precisam ser feitas para poder acumular méritos e, com isso, a pessoa ser salva. Mas o que Jesus ensinou a Nicodemos naquela conversa foi bem diferente disso. No próximo e último quadro, nós vemos dois princípios importantes que podemos aprender nesse episódio. O primeiro princípio é que ser cristão religioso nem sempre é o mesmo que ser crente em Jesus. Há pessoas que são religiosas e não são cristãs, e há cristãos que são religiosos, mas não são crentes em Jesus. Ser crente em Jesus não é apenas crer no Jesus histórico, aquele nascido em Belém e que passou sua infância e juventude morando em Nazaré. Ser crente é aceitar Jesus como o Messias ou o Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados,
ressuscitou e, com isso, dá vida eterna a todo aquele que o aceita como Salvador. Por mais religioso que fosse, Nicodemos ainda não era cristão, ele também não era crente. Para isso, ele teria que renascer do alto, aceitando Jesus, o Cristo, como seu Salvador pessoal e Senhor de sua vida. Se você é cristão, religioso por tradição, mas ainda não aceitou Jesus como Salvador, você não é um crente em Jesus. E por isso, e por conta disso, não tem a vida eterna, ou seja, você ainda não está salvo. Ser crente não é necessariamente pertencer a uma igreja. Há quem frequente igreja evangélica, mas não é um crente de verdade. E há pessoas que frequentam a igreja católica e é crente, quando entende que o caminho da salvação é aceitar Jesus como Salvador e não fazer boas obras para merecer ser salvo. A Bíblia ensina claramente que a pessoa deve fazer boas obras porque é salva e não para ser salva. Segundo princípio da nossa conclusão, para fecharmos o nosso estudo, é que a vinda de Jesus foi uma manifestação do amor de Deus pelo mundo. Lá em João 3,16, que aparece um pouco mais após a nossa leitura inicial de hoje, nós encontramos a Bíblia nos dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia ensina lá no Gênesis que no início o ser humano possuía comunhão com Deus lá no Jardim do Éden. Contudo, essa comunhão foi perdida e o homem se afastou do Deus Criador. A Bíblia nos ensina que Deus, por nos amar, estabeleceu e mantém um plano de reconciliação ou um plano de salvação para o ser humano. Isso se deu através da vinda de Jesus ao mundo. Rejeitar Cristo como provisão de Deus para a salvação é rejeitar o amor de Deus e, com isso, manter-se permanentemente afastado dele. O amor de Deus tem essa característica, ele está sempre disponível. Mas para a pessoa se reconciliar e ser salva, ela precisa aceitar esse amor, aceitando Jesus como Salvador. Se a pessoa não aceitar, ficará sem se reconciliar com Deus. E caso morra nessa condição, permanecerá eternamente afastada do Deus Criador e sustentador do universo. Os evangelhos nos ensinam que se você aceitar Jesus como Salvador, sua vida eterna estará assegurada e você poderá ter certeza de estar salvo. Você tem essa certeza? Se ainda não a tem, espero que você a busque através de oração junto ao Deus Pai, pedindo a Ele que lhe ajude a ter essa certeza, pois essa certeza poderá ser um possível sinal de que você está salvo. Ficamos hoje por aqui, deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa oportunidade próxima. Lembrando que no próximo quadro você ainda poderá ver o panorama de todos esses estudos que nós estamos desenvolvendo sobre o Evangelho de João. Até a próxima!